Já está gravando, tá? Eu não sei se para vocês aparece, mas se aparecer que alguém esteja esperando o aceite para entrar, vocês me avisem, por favor, que às vezes não aparece aqui na tela para mim. Vocês estão me ouvindo bem, né? Vendo a tela? E tudo ok. Tá. Então tá. Então essa daqui é uma aula que ela é uma continuação do processo anterior, o Alex, onde a gente dá sequência à preparação dessa amostra que foi congelada sob alta pressão. Então, é uma técnica que a gente chama de criosubstituição, onde é feita a substituição da água presente naquela amostra, porque afinal de contas aquela água está congelada, e a gente precisa, né, fazer alguma coisa com ela para que a gente consiga analisar no microscópio, tá? Ela é uma técnica híbrida, justamente porque ela vai combinar tanto a parte do congelamento físico, que é o congelamento sob alta pressão, e essa fixação química, só que de uma maneira controlada e com a amostra congelada. Então, todo o objetivo dessa técnica é realmente preservar essas ultraestruturas com o mínimo de formação de artefato possível. Então, o caminho que a gente segue quando a gente faz o congelamento sob alta pressão, né, como eu falei para vocês, um deles é a criosubstituição. Então, após a amostra ser congelada, eu retiro ela daquele suporte de congelamento e eu trago para esse equipamento aqui. Ele é um equipamento super simples. Ele tem aqui um dewar de nitrogênio. Aqui a gente tem um local onde a gente insere as amostras que eu vou colocar para vocês, vou mostrar. E aqui a gente tem um computadorzinho que a gente vai definindo os parâmetros de substituição. O que serão esses parâmetros de substituição? Quanto tempo que essa amostra vai ficar, né, no nitrogênio? Qual que vai ser a rampa de aquecimento? E eu já explico, né, com mais detalhes para vocês. Depois que a gente faz esse ciclo, essa amostra, ela chega à temperatura ambiente, então desidratada, e eu posso fazer o embutimento dela em resina, microtomia, coletar esses cortes e fazer uma imagem de microscopia eletrônica de transmissão. Então, né, em resumo, o objetivo da criosubstituição é chegar com essa amostra à temperatura ambiente para que a gente consiga trabalhar ela como se fosse uma amostra convencional. Então, esse daqui é o equipamento que a gente utiliza. A gente não está fazendo propaganda da Leica, tá, gente? Só que todos os nossos equipamentos acabam que eles são da Leica, desde o Plunge, como o HPF e esse Crio Substituição. É um equipamento super simples, que ele pode ser utilizado de forma totalmente manual, ou ele tem, né, uma forma que a gente consegue utilizar ele semi-automatizado, ele faz as trocas das soluções. Nesse dewar aqui, a gente tem esse compartimento que vocês conseguem ver, ó, que tem uma gradinha, é onde a gente coloca os nossos criotubos, que vai estar com aquela amostra, né, que a gente congelou, ou seja, com as moedinhas. Aqui no fundinho, a gente costuma colocar metanol, então ele fica como se fosse uns 2 centímetros de metanol e o quirotubo ele fica inserido aqui nesse suporte, tá? Então o metanol é justamente para auxiliar nesse processo, para não deixar a formação de água, então ele já cria um ambiente mais propício para esse processo de desidratação. Esse equipamento, ele funciona da seguinte forma. Então, a amostra que está congelada, ela vai passar por diversos passos e o objetivo é sempre aquecer, né? Então, a gente sai da temperatura de menos 90 graus até a gente chegar na temperatura ambiente. Aqui ele também me dá o reservatório, né? Quanto de nitrogênio. Então, por exemplo, se é uma criosubstituição que a gente vai deixar uma semana, esse nitrogênio aqui ele vai evaporando. Então, a gente precisa completar. E aí ele vai me dando lá, ó, tem 10%, tem 100%, ele vai me falando quanto que ele tem. E a gente determina essa rampa aqui de acordo com o tipo de amostra. Então, se é uma amostra mais espessa, como eu falei para vocês, por exemplo, uma amostra de tecido vegetal, o tempo de substituição ele é maior. Se é uma amostra de célula, é menor. Se é um tecido, acaba sendo intermediário. Então, o que que é essa rampa de substituição que eu estou falando?
vai ser o tempo que essa amostra vai passar até chegar na temperatura, por exemplo, do embutimento da resina. Então, nesses passos, né, quando a gente vai fazer criosubstituição, eu vou desidratar minha amostra, eu vou fixar e depois eu vou incluir. Inclusive, em alguns casos, a gente pode fazer a inclusão com a amostra congelada. Então, tem resinas que elas permitem, por exemplo, o Loicril, eu posso trabalhar com ela, né, com a amostra ainda congelada, menos 30 graus. Tem outras resinas, como Epom, Expur, a gente chega com a amostra em temperatura ambiente para depois fazer a inclusão, tá? Então, como eu falei, cada tipo de amostra é um tipo de processamento. Então, por que que a gente chama de técnica híbrida? Porque, primeiro, eu fiz a fixação física lá no HPF. Agora, eu estou fazendo um processamento químico nessa amostra, que é justamente utilizar acetona para fazer desidratação e alguns fixadores, como o ósmio, posso utilizar ácido tânico, posso utilizar uranila para dar contraste. Então, a gente vai usar uma série de agentes químicos aqui nessa amostra que vai dar melhor resolução para a minha amostra lá no final. Só que pelo fato dessa amostra estar congelada e ter sido fixada, né, pelo método físico, a qualidade, a resolução dessa técnica, ela é muito melhor. Então, o processo de desidratação, o que que a gente vai fazer? Essa amostra, ela vai ficar cerca de 55 horas. Dependendo do protocolo, a gente deixa 48 horas. Então, cada um, né? Esse daqui, 55 horas. Então, ela fica 55 horas na acetona. Então, durante esse tempo, a gente faz algumas trocas, né? A troca é sempre feita com muito cuidado, a gente não pode tirar o tubinho lá de dentro, então a gente sempre faz as trocas com o equipamento, né? A gente deixa uma acetona que está termalizada. Então, eu não vou pegar uma acetona que está 25 graus e colocar na minha amostra congelada. Tudo tem que estar termalizado. Feito isso, a gente começa a aumentar essa temperatura. Então, por exemplo, aqui a gente vai ter uma rampa de 6 horas, onde a temperatura vai subindo, a cada 6 horas ela vai subindo 5 graus, até a gente chegar na temperatura de menos 60. Então, aqui a gente também já pode colocar o ósmio. O ósmio, ele tem como função, né, ajudar na fixação e como ele é um metal pesado, ele vai dar contraste para a minha amostra. Então, geralmente, a gente usa uma solução que é 1% de ósmio e 0,5 de uranila, que também tem essa função. Então, o ósmio, ele geralmente reage com os lipídios e a proteína, né, também com lipídio e a uranila com proteínas e lipídio das amostras. Então, nesse processo aqui, além de estar fixando, eu já estou dando contraste. Depois, a gente continua, né, subir essa amostra, então a temperatura vai subindo. Então, a gente deixa, por exemplo, 6 horas com uma rampa de 5 graus. Então, vai subindo, e assim a gente vai fazendo até com que a gente consiga chegar com essa amostra na temperatura ambiente. Então, nesse momento aqui, ela já é uma amostra convencional. Todo esse tratamento ele foi feito com a amostra resfriada. Então, já não tem tanto problema, né? A gente não vai observar tanto artefato nessa amostra. E quando a gente chega, né? Depois que eu chego com ela aqui na minha resina, eu vou para os passos normais. Faz a microtomia, pode fazer a pós-contrastação, né? Por exemplo, com chumbo. E a gente vai para o microscópio para avaliar as imagens. Então, esse daqui é um exemplo que eu trouxe para vocês de uma fixação química comparando, né, com uma fixação física, ou seja, faz o congelamento no HPF e depois faz o processo de criosubstituição. Essa daqui é uma levedura, que é a Candida auris, e ele está evidenciando principalmente os detalhes da parede celular. Então, quando a gente faz a fixação química, olha para vocês verem, esse detalhe aqui a gente perde. Esse outro detalhe aqui, que eu acredito que talvez seja uma cápsula, a gente também perde, porque a gente não consegue, o agente químico ele vai tirando tudo isso daqui. Então, como a amostra ela foi congelada, isso aqui foi preservado, a gente consegue observar, né, essas diferenças. Então, se eu quero confirmar, por exemplo, tem uma levedura nessa amostra, quero ver mais ou menos, né, as características básicas dela, eu venho para a fixação química normal.
Mas se eu quero estudar algum outro detalhe, né, importante, alguma outra preservação, é muito importante que eu faça, né, pelo método físico. Uma outra vantagem muito grande que a gente tem, né, em relação, comparando, né, a química com a física, é que para algumas amostras, principalmente amostras vegetais, ou nesse caso aqui é uma alga, que ela também tem uma parede celular bem espessa, é que às vezes quando a gente faz a fixação e a inclusão desse material, ele tende a se soltar da resina. Então forma esses buracos aqui. O fixador, ele não penetra muito bem. Quando a gente está trabalhando, né, com contrastante, ele fica muito pesado, então tem estruturas que a gente acaba vendo como uma coisa única. E aí, quando a gente vem para fixação física, a gente tem mais detalhes, né? Então, a gente fala que a gente vê, neste caso aqui, essa célula o mais próximo do natural possível. Então, vocês podem observar que a inclusão, ela está muito melhor. Então, essa célula, no caso, ela está bem aderida à resina. A gente não vê esses espaços aqui. Então, uma resina que ela também vai ficar muito mais resistente ao feixe de elétrons. A gente vê os detalhes, que aqui está bem grosseiro, ó. Aqui a gente já vê como uma forma, né, bem mais delicada. Então, isso daqui traz um ganho muito grande quando a gente vai estudar, né? Dependendo daquilo que a gente for estudar. Então, aqui um outro exemplo, né? A fixação química com a criofixação. Então, isso daqui é drosófila. É, Todos esses agentes aqui, ó, eles acabam interferindo nessa resolução. Então, aqui a gente consegue ver mais detalhes, por isso que a gente fala que o contraste, ele acaba ficando melhor quando a gente compara, né, uma amostra e outra. É, O caminho sempre vai ser usar a fixação física, não porque a gente sabe que ele é um trabalho, é uma fixação muito mais laboriosa, muito mais demorada, tem que ser um protocolo muito mais bem padronizado. Então, a gente sempre fala que é muito importante o usuário ter tido uma experiência com a preparação convencional, até para ele ter uma noção do que ele pode melhorar com o processo de crio. Então, a gente nunca de cara vai diretamente para esse processo, a menos que realmente seja uma amostra que seja incompatível com a fixação química. Então, por exemplo, tem muitas amostras que elas não podem passar pelo processo de desidratação quando elas estão à temperatura ambiente, que aí vira uma geleia, por exemplo, a gente já recebeu a amostra de alginato. Então, quando você coloca acetona, derrete tudo, né? Então, tem amostras que elas realmente não podem passar por esse processamento. Então, a CRIO acaba sendo uma alternativa para esse tipo de usuário. Aqui também é um crustáceo, né? Uma imagem de um crustáceo. Então, a gente consegue ver que na fixação química, é, o que a gente observa aqui é que essa estrutura, que ela é íntegra, né? Aqui, quando você coloca um químico, ela fica toda fatiada, né? Ela fica toda quebradinha. Então, quando a gente faz esse processo e preserva melhor essa estrutura, a gente vê que, na verdade, é uma estrutura única. Então, é um outro exemplo de como a fixação química ela pode interferir, às vezes, de maneira negativa. Mas se, por exemplo, isso aqui não é o meu objeto de estudo, né, isso não vai fazer tanta diferença, a parte da fixação química, ela realmente vai resolver. Bom, existe uma série de vantagens e desvantagens das duas técnicas, isso é inegável. Então, como vantagem, é principalmente a gente observar a estrutura o mais fiel possível, né, do estado natural dela, vai preservar melhor algumas moléculas, vai permitir, né, que a gente estude com mais detalhes essas estruturas. E, além disso, ela é muito indicada, como eu falei para vocês, para amostras que são frágeis, ou seja, aquelas amostras que a gente não consegue fazer a inclusão ou não consegue fazer o processo de desidratação. Então, tudo aquilo que a gente não tem um bom resultado na parte da fixação química, a física ela traz uma série de vantagens. As grandes desvantagens é que nós temos equipamentos que eles são muito mais caros e complexos, né? O tamanho da amostra continua sendo um limitante, e isso aqui acaba sendo um limitante tanto para a parte química quanto para a parte física.
Existe o risco de formação de cristal de gelo. Então, se eu escolhi a moedinha errada, se eu não escolhi o meu líquido de preenchimento, se o meu equipamento não está bem calibrado, né, eu não estou conseguindo controlar aquela pressão que na hora de dar o disparo, isso vai interferir, vai formar mais cristais de gelo. Com certeza, é um processamento muito mais complexo, muito mais demorado. Então, aqui a gente tem, né, dependendo, a criosubstituição ela vai levar quase uma semana, o congelamento é uma tarde. Então, aqui a gente tem uns 15 dias a mais, né, de 10 a 15 dias a mais de trabalho quando a gente compara com a convencional. E o ponto alto, né, que acaba sendo um grande limitante para os pesquisadores utilizarem, né, principalmente aqui, que nós somos um centro que oferece serviço, é o custo operacional. Porque, como eu falei para vocês, só de nitrogênio líquido para ligar o equipamento a gente já gasta um tanto, né, quase 60 litros. Aí tem mais a parte de substituição, que vai depender do tempo que essa substituição vai ficar rodando. Então, né, se ela for ficar uma semana, vai de 60 a 80 litros de nitrogênio. Então, é um custo operacional muito alto, muito mais alto quando comparado com a fixação química. Tem toda a parte também dos insumos, né, as moedinhas que eu mostrei para vocês. Algumas a gente até consegue reutilizar, outras não. Então, se eu vou fazer, por exemplo, crescimento de célula em disco de safira, eu não consigo reaproveitar aquele disco, e é um disco muito caro. Então, o custo da técnica, ela é muito elevada comparada com a convencional. Então, a gente sempre tem que pensar naquilo que vai trazer de vantagem e, né, obviamente, pensar nessas desvantagens, se realmente vai valer a pena utilizar essa técnica. Bom, eu deixei, né? Já deixei para vocês os vídeos anteriores. Convido novamente vocês a acessarem o YouTube da Bioimage, que tem bastante conteúdo lá, né? Tem aula de edição de imagem, tem todas as aulas relacionadas ao curso de microscopia eletrônica de transmissão, temperatura ambiente, para quem não fez. Então, tem tanto as aulas teóricas quanto as aulas práticas, né? Aquelas gravações. Se tiverem alguma dúvida, agora a gente tem tempo, a gravação ainda vai demorar alguns minutos para encerrar. Eu tenho pergunta. Ótimo. Diga. Você falou que onde está o suporte dos tubinhos para. Ai, como que se chama isso? Das Para moedinhas? crios. Sim, que tinha metanol. Aham. Isso. Minha dúvida é por que tem que ter metanol? Ah, isso aí, esse Isso, slide. aqui. Na Porque. verdade, o tubinho, ele fica fechado aqui com acetona dentro. Hum, O metanol, ou às vezes a gente coloca acetona também, só que a gente não usa tanta acetona porque ela é mais volátil. uhum, Justamente para manter é como se fosse para otimizar esse processo de desidratação. O tubinho ele vai ficar fechado aqui, tá? tá, Então, entendi. e também para manter uma atmosfera aqui de congelamento. Então, ele só tem essa função de manutenção mesmo. Ele não vai ficar em contato direto com a amostra, porque a amostra ela vai estar dentro do quirotubo. Então, aí vem minha outra dúvida. Uhum. A gente tinha, bom, pelo vídeo do YouTube, vocês botam no disco nos criotubos. E aí está a acetona. Então, vocês não trocam essa acetona. Com essa mesma, vocês vão fazendo a rampa de temperatura. É isso? Sim, na Ou não? verdade, é isso, mas a gente faz troca sim. Então, nesse tempo aqui, ó, durante essas 55 horas, a gente faz algumas trocas de acetona. Só que aí foi o que eu falei, a acetona a gente deixa ela aqui dentro, né? Uma acetona nova, ela tá Hum. resfriada, tá a mesma temperatura, então eu vou vir, vou abrir meu tubinho, retiro aquela acetona e coloco uma nova. Tá. Aí a gente Então, faz tudo aqui. a, Então, na real, vocês têm o criotubo com o disco pronto e Isso, deixam além outros tubos e só é trocar mesmo aí dentro. isso, só fazer a troca. Aham.
Ah, tá, ok. Inclusive, esse equipamento aqui, ele tem um outro acessório que ele pode até fazer isso de forma automatizada, sabe? Ah, Só entendi. que algumas vezes que a gente tentou, a gente não obteve muito sucesso, então a gente prefere fazer de forma manual, essa Ah, entendi, substituição. entendi. Mas ela é feita, essa troca é feita. Porque, principalmente quando a gente deixa períodos maiores, ó. Aí, nesses casos aqui, a gente acaba fazendo essa troca, principalmente quando são Tá, períodos maiores. tá. Aí, você já botou a outras slides que tinha dúvida. Eu nunca Aham. fiz fixação química, então é tipo, meu primeiro acercamento. Aí, então por que você depois voltar para a acetona? Porque, tipo, a gente está com os tubinhos, está fazendo a troca da acetona nessas condições. Aí você Uhum, fala, tá, vamos a começar a aumentar a temperatura e você vai uhum, adicionar o ósmio e a uranila. Isso aí uhum. como é feito também? Você bota tubinhos e só mergulha de novo o disco? Ou não? Não, a gente sempre mantém o disco, o tubo original. Então, por Aham, exemplo, lá, né, naquela aula anterior, eu coletei as moedinhas e a gente colocou num tubinho com acetona congelada. olha. Aham, sim, Isso. Nesse momento aqui, como a gente já vai estar, né, subindo essa temperatura aqui, 6 horas, ela já sim. não vai estar mais congelada. Ela já vai Ah, estar ok. mais líquida e a gente consegue tirar esse líquido facilmente. Então, a gente só retira o líquido e coloca o novo. A amostra, o suporte, continua lá naquele tubinho. E aí Ah, é tá. muito importante que esse equipamento aqui, ele tenha um exaustor, porque, né, a gente está trabalhando com acetona, a gente está trabalhando com ósmio, isso não pode ser Sim, simplesmente jogado no ambiente. Então, ele tem um exaustor e é importante que a hora que a gente esteja fazendo essas trocas, que a gente esteja paramentado, ou que isso seja feito numa cabine de uma cabine química. química. Ah, Se ok. eu precisar, por exemplo, eu vou fazer a troca, colocar o ósmio na cabine química, eu sempre mantenho no nitrogênio, tá? Então, para Ah, ok. esses transportes, a gente mantém o tubinho no nitrogênio. Tá. E aí, então, depois, continua tudo aí e depois você troca de novo pela acetona. Isso, aqui, isso, aí a gente vai subindo, certo? Aham, aham. Então, Sim. nesse processo aqui, eu ainda tô, até aqui, ó, a gente está fazendo a desidratação ainda. Ah, entendi. Tá. Juntamente, e aqui a gente faz esse processo de fixação. Por quê? Quando a gente faz um preparo convencional, o usuário, lá no laboratório dele, ele faz a fixação que a gente chama de primária, com glutaraldeído, ou Uhum. Karnofsky, que é o gluta mais paraformaldeído. Depois ele envia a amostra aqui para a gente e a gente faz a fixação secundária. Então a gente vai utilizar esse ósmio. E assim como a gente utiliza o acetato de uranila, que ele não tem função, ele tem uma leve função de fixador, mas o objetivo principal dele não é esse. A uranila, no caso, ela dá contraste para minha amostra. Então, para eu conseguir observar membrana, tudo, né? A gente precisa da uranila. Então, essa fixação aqui secundária, ela é feita da mesma forma. Então, a primária minha é uma fixação física e a secundária é uma fixação química. Ah, tá, entendi. Ok. Aí, depois que a gente faz isso, o que que eu vou fazer, né? Fiz a desidratação, fiz a fixação, aí agora eu posso fazer a inclusão, que é o embutimento. Então, Hum. sempre que a gente vai fazer esse processo, a gente começa com uma proporção maior de acetona, né? Então, aqui a gente começa 2 partes de acetona para 1 parte de resina, para que essa resina ela já comece a penetrar no tecido. Depois, eu vou aumentando, eu coloco, né, proporção de 1 para 1. Depois, ai, meu computador tá. Você está piscando para vocês. Depois, eu inverto, né? Eu coloco 1 parte de acetona e 2 de resina até chegar na resina pura, que é a qual a gente já vai deixar a nossa amostra. Então, não sei se vocês vão lembrar, eu falei que dependendo da resina, a gente já faz isso com a amostra congelada. Então, aqui, ó, é uma resina que a gente faz com ela congelada. As Ok. resinas convencionais, como Epon e Spur, eu chego com essa amostra primeiro aqui, e aí que eu começo a fazer a infiltração.
Ou Então, seja, até esse ponto você vai a começar a adicionar a resina. Então, a parte anterior estaria só em acetona. só em acetona, é. Tá, Se ok, for ok. uma resina que me permite trabalhar com ela a frio, eu já posso fazer da amostra congelada. Então, a Loicrio, que é uma resina específica para isso, a gente pode fazer com a amostra congelada. Se for as resinas convencionais, né, a Epon, a Spur, que são as duas principais que a gente utiliza aqui, eu não consigo fazer com ela aqui não, que aí não vai funcionar. Então, eu trago essa amostra até aqui. Então, qual que vai ser a diferença? Aqui, quando ela chegasse a 20 graus, ela estaria só em acetona. Ela estaria desidratada e com a minha fixação secundária. Tá, entendi. Aí aqui eu faço o mesmo processo, está em temperatura ambiente, eu coloco 2 de acetona, 1 de resina, espero um tempo, um para 2, pura, e depois faço o embutimento da amostra. Porque aí depois que a Aí, gente. Oi? mas aí o tempo seria menor, certo? Ou não necessariamente? Quando já, tipo, você já está na temperatura ambiente, você precisa deixar incubando também 12 horas e 12 horas? Ou depende da Sim. amostra também? Não, sim. Não, aí depende do protocolo da resina. Ah, tá, ok, Aí a ok. gente segue o protocolo padrão da resina. Ah, ok, Aí entendi. geralmente a resina é 12, 12, aí você deixa 24 horas, aí depois você passa 48 horas. É, tem um passo a passo lá da resina. Então a gente segue o protocolo padrão do fabricante da resina, Ah, ok, ok? beleza. Uhum. É, e aí, ó, depois que eu faço, né, a amostra está embutida, ela é um bloco normal. Então eu venho, faço a microtomia, né, coleto esses cortes, faço a pós-fixação, que é a fixação, aliás, pós-contrastação, que é com chumbo, e depois eu já posso analisar essas imagens no microscópio. Tá bom, beleza. Obrigada. Por nada. Caso de análise. Então, quando a gente faz o congelamento, é muito importante que essa amostra ela esteja o mais fresco possível antes do congelamento. Então, no caso de tecido cerebral, você utiliza o isopentando para congelar. É isso aqui que eu não entendi. E depois fazer fixação química. Então, se for SOF, né, pensando lá no HPF, o ideal seria coletar esse tecido aqui, congelar no equipamento, no HPF, e depois a gente começa a substituição, depois de congelado, com acetona. É isso mesmo? Deixa eu ver se eu entendi essa pergunta. Entendi. Mas aí você faz isso daqui para fazer histologia, certo? Imunohistoquímica. É. Nesse caso aqui, é tranquilo, porque você não quer ver ultraestrutura. Então, no nosso caso aqui, como a gente quer ver coisas assim muito detalhadas, se a gente fixa com paraformol e coloca aqui, você detona toda a estrutura. Então, a gente não preserva o tecido. Mas no seu caso, imunohistoquímica, né, como é só para fazer marcação, não, você não tem interferência, não. Então vamos supor que num processo de crio-substituição, né, para a gente fazer todo esse método aqui, a gente faz isso. Coleta e rapidamente congela. Aí, como eu falei, no nosso caso aqui, a gente não tem uma estrutura de biossegurança, né, para trabalhar com determinadas amostras. Então, neste caso, quando é uma coisa, por exemplo, vem de outro laboratório, a gente orienta a fazer uma fixação leve. Colocar 10 minutos no glutaraldeído, retira do gluta, né? Faz uma lavagem com o tampão do gluta e manda para a gente no tampão, para preservar um pouco aquela estrutura. Porque sempre a gente vai pensar nos fixadores que a gente utiliza para microscopia eletrônica. Então, os recomendados aqui
seria ou glutaraldeído 2,5% ou gluta associado com paraformaldeído. Viu? Só Oi. de... Ó, no caso do nosso gluta, a gente usa 2,5%, 2,5%. E é um gluta específico para microscopia eletrônica de transmissão. Ele é mais puro. Mais alguma dúvida? Essa etapa que a gente coloca na acetona já é logo essa etapa aqui, ó. Opa. Ah, não, tá na aula de HPF. Peraí, deixa eu abrir para vocês. É quando a gente congela a amostra e logo a gente já faz a retirada dela. Cadê a aula de HPF? Isso aqui. Ó, estão vendo? Aqui, estão vendo? Não. Ainda não. Peraí. Essa etapa aqui, ó. Agora estão vendo, né? Viu? Agora sim. Isso. Então, nessa etapa aqui, a gente retira Sim, sim. essas amostras aqui, as moedinhas, e aí a gente coleta ela com uma pinça termalizada e coloca num quilotubo. Esse quilotubo, ele já vai estar com acetona congelada. Então, a acetona, a gente já deixa todos os nossos tubinhos aqui com ela congelada, coloca a moedinha aqui. E aí, depois disso, a gente leva para o equipamento para fazer a criosubstituição. Ele já começa a fazer o processo de substituição com essa acetona recém, né, adicionada. Então, para congelar mesmo, a gente não tem acetona. Então, a gente só Não? congela no nitrogênio. La résine sport, tu la gardes combien de temps? 6 mois, je pense. 6 mois? Faut regarder. Parce que ici, ça dit 2 à 7 jours à -10. Ouais, c'est ça. Isso, congela no nitrogênio, que aí no Ouais, faut pas equipamento, garder ó, trop longtemps. ó, o equipamento, a gente, aqui dentro dele, Dans a le gente fond tem de um pompe, faut pas reservatório. garder juste 2 jours. Eu acho que 48 tem um heures. microfone ligado. Ouais. É, aqui dentro, Idéalement, ó, tem um c'est faire la nitrogênio, quantité que tu vas utiliser. OK. tem um reservatório de nitrogênio que vai congelar. Então, aqui é só nitrogênio e amostra. Ça E o vient líquido en de kit, dans le preenchimento. fond. E aí, T'achètes le kit, depois tu que ele é peux pas le sondage. congelado, ele cai aqui Mais nessa banheirinha com il nitrogênio y a e a gente toujours un qui adiciona. finit plus tôt que les autres. Ouais. Là, avant, tu rachetais juste le produit. Oui. Aí a gente adiciona ele ali naquele, né? Cai aqui na banheirinha e a gente coleta no Eppendorf com acetona. Mas congelar mesmo é só nitrogênio. Imagina. Mais alguma dúvida, pessoal? Então tá, agradeço a presença de todos vocês em mais uma aula.
A gente tem um encontro na sexta, que é para fazer um fechamento. Se tiver necessidade, se vocês quiserem né, que a gente deixe um pouquinho mais os vídeos para vocês assistirem novamente, a gente pode deixar. E aí a gente faz o encontro na próxima segunda. Então, acho que vou deixar lá no grupo uma enquetezinha para ver, né, o que que vai ser melhor. Mas ou na sexta ou na segunda-feira. Eu espero que vocês estejam, né, que o curso ele esteja ajudando vocês a entenderem um pouquinho do que é a CRIO. São técnicas que ajudam muito na nossa rotina, no preparo da amostra. E o nosso objetivo mesmo é difundir essa técnica, porque às vezes, assim, tem gente que nem sabe que a CRIO pode ajudar no trabalho, tem gente que nem